Olá, meus amigos, eu sou Adriana Machado, venho aqui hoje no nosso cantinho Palavras que Confortam, trazer um tema neste final de semana que eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês. É um tema muito atual, estamos todos pensando muito nisso, em razão dessa pandemia, e eu gostaria de falar um pouquinho com vocês. O tema é: quem de nós nunca chorou pela morte ou desencarne de uma pessoa amada? Então, como todos sabem, eu sou espírita, sou cristã e tenho em meu coração a crença de que a morte não existe, de que todos nós, depois que saímos deste plano material, vamos para o plano espiritual, que é a verdadeira vida que nós vivemos. Na minha concepção, nós, quando estamos na carne, estamos como se fosse numa escola. Uma escola em que nós aprendemos muitas coisas, numa escola em que nós conseguimos nos enxergar diante das dificuldades que esta matéria nos traz, conseguimos nos lapidar, muitas vezes ultrapassando os nossos interesses pessoais, para que nós possamos pensar no próximo, pensar no bem-estar do outro e não só no nosso bem-estar. E, em razão de estarmos numa escola, a nossa verdadeira vida é a que nós vivemos em nosso lar, é a que nós vivemos fora da escola. Então, a vida material, ela obrigatoriamente precisará ser vivida. E nós a vivenciaremos todas as vezes que nós saímos do nosso corpo material através do desencarne ou morte, ou quando nós dormimos todas as noites e conseguimos descansar o nosso corpo físico e temos a oportunidade de fazer um desdobramento, posso usar essa expressão, onde nós nos encontramos, nos reencontramos no plano espiritual. Nestas oportunidades, a gente tem condições de nos reencontrarmos com pessoas muito amadas que lá se encontram vivendo a verdadeira vida, como eu já tinha falado no início. Mas, mesmo tendo esta crença, mesmo sabendo e acreditando nessas verdades, isso não significa que nós não tenhamos a saudade, nós não soframos, que seja um pouco ou até muito, quando nos vimos longe daqueles que nós amamos. Quantos de nós, mesmo ainda no plano material, sofremos quando um filho, quando um pai, quando alguém que nós amamos, um companheiro ou companheira, se afastam de nós em razão, às vezes, de trabalho, às vezes em razão de uma opção de vida, e nós sofremos. Por quê? Porque é muito gostoso nós termos aqueles que nós amamos ao nosso lado. Sentimos muito isso nessa pandemia. Percebemos isso quando nós nos vemos, entre aspas, presos em nossas casas e aqueles que nós amamos também em suas casas e nós não podemos abraçar, nós não podemos interagir fisicamente com aqueles que nós amamos. Graças a Deus, em razão dessa pandemia, não, em razão da tecnologia que nós temos hoje, ainda conseguimos ter um contato um pouquinho maior, porque nós conseguimos nos ver através de determinados aplicativos, e aí a saudade diminui um pouquinho, não tanto como nós gostaríamos, mas diminui um pouco mais, o que antes somente pelo telefone poderia não ser tão suficiente, não é verdade? Então, se tendo a crença de que todos nós nos reencontraremos numa vida diferente desta material, mesmo tendo a crença de que tudo o que acontece na nossa vida tem uma sabedoria divina por trás e tem a misericórdia divina
temperando todas as experiências que nós vivenciamos, ainda assim, por sermos pequenos, caminhantes ainda na nossa trajetória evolutiva, nem sempre conseguimos abraçar com tanta veemência estas mesmas crenças. Por isso, estejamos nós, espíritas, católicos, evangélicos, budistas, ainda assim teremos em nós a tristeza de nos vermos separados das pessoas que nós amamos. E não há nenhum tipo de crítica em relação a isso. O que eu gostaria, talvez, hoje de colocar para vocês é que, apesar da tristeza, apesar da saudade, apesar da dor que nós sentimos, o interessante é nós trabalharmos o sofrimento. O interessante é nós trabalharmos como que nós vamos lidar com essa situação de afastamento. Por quê? Porque a tristeza virá, a saudade virá, mas como nós alimentaremos tais coisas em nós é que fará a diferença do quanto nós aguentaremos vivenciar este afastamento. Já falei aqui em algumas das nossas conversas anteriores sobre o sofrimento. Quanto mais nós alimentamos o nosso sofrimento, mais a dor ela se intensifica, significando dizer que está em nossas mãos a diminuição ou o aumento considerável daquilo que nós estamos sentindo. Mas espera aí, Adriana. Olha, a dor vem, o sofrimento vem, claro que vem, mas o que nós precisamos compreender é que quando a emoção ela chega, e aí nós podemos chamar a emoção dessa dor, deste sofrimento, quanto mais nós ficarmos alimentando este sofrimento, ele se tornará um sentimento. Então, a emoção, ela deixa de existir e o sofrimento, ele se transformará neste sentimento que, quanto mais alimentado, mais espinhos nós cravaremos em nosso coração. Como que a gente alimenta o sofrimento? Pensando reiteradamente de forma negativa sobre a situação em que nós estamos vivendo. Mas como enxergar de uma forma positiva essa situação? Bem, às vezes nós podemos pensar que a pessoa, antes em sofrimento, e pelo fato dela ter desencarnado ou morrido, ela parou de sofrer. Questões dessa natureza fazem com que o nosso coração se alivie, porque nós estamos pensando no bem-estar do outro. Ah, mas a situação em que eu vivenciei foi uma morte extremamente violenta, rápida e tudo mais. Então, quem sabe a gente não pode, dentro do contexto da nossa experiência, olhar situações do tipo, se essa pessoa tivesse sobrevivido, será que ela gostaria de estar, às vezes, presa numa cama, tetraplégica? Não estou dizendo que se a pessoa ela vivenciar a sua experiência dessa forma, seria um peso para nós. Não é isso. O que eu estou dizendo é que muitas vezes nós podemos utilizar justificativas, razões para nos mostrar que aquela situação, apesar de ser extremamente dolorosa ao nosso coração, ela ainda pode ser vista de uma forma mais acalentadora ao nosso coração. Adriana, eu entendo o seu ponto de vista, mas a circunstância que eu vivenciei, por exemplo, eu não consigo enxergar nada desta forma. Bem, se a gente não consegue enxergar pontos positivos diante deste afastamento de uma pessoa amada, nós, pelo menos, podemos pensar no nosso bem-estar. O que significa isso? Nós podemos pensar que ficar sofrendo só faria com que a pessoa que muito nos ama não gostasse de como nós estamos lidando com a nossa vida. Então, por exemplo,
Vamos dizer que um filho nosso desencarne. Tenho certeza que mesmo que a gente tenha a concepção do céu, do inferno, do purgatório, nós não sabemos, nós temos a consciência de que aquele que está lá no céu, por exemplo, o nosso filho muito amado, ele não gostaria de olhar para baixo e ver que nós estamos sofrendo por este afastamento dele. Ele não gostaria de saber que ele foi aquele que ocasionou tanto sofrimento ao coração daquela mãe que ele ama, do pai que ele ama, das pessoas que ele ama. Sei que são justificativas, sei que são argumentos que a gente traz ao nosso coração. Sei que nós estamos aqui trazendo vários modelos racionais para que você possa lidar com isso. Mas também existem os modelos de fé. O que seria isso? Seriam aqueles modelos, seriam aquelas posturas que nós podemos abraçar, de que nós confiamos na sabedoria divina, de que nós confiamos que se tudo parece um caos, o Pai ainda está neste caos. E que mesmo havendo muito barulho nesse caos ao nosso redor, nós podemos voltar-nos para o Pai e senti-lo e entregar em suas mãos essa dor profunda que nós estamos vivendo. Não alimentar a revolta, porque sabemos que esta experiência veio até nós com um propósito. Podemos não compreender este propósito, mas o Pai sabe o porquê. E nós, com o passar do nosso caminhar, com o passar dessa experiência, compreenderemos o porquê delas em nossa vida. Quem de nós nunca chorou pela morte de um ser amado? Todos nós. E isso não é errado. Isso só significa que esta pessoa, este ser amado, fez grande diferença e faz ainda grande diferença na nossa vida. Para que nós possamos passar por esta experiência sem dilapidarmos o nosso organismo físico, sem dilapidarmos os nossos sentimentos mais profundos, o nosso próprio bem-estar, que nós possamos acreditar no curso da vida, no Pai majestoso, e assim, sem nos condenar, sem nos julgar, possamos começar a colocar em prática esse processo tão bonito de fé. Eu espero, meus amigos, que esta conversa que nós tivemos hoje tenha sido proveitosa para vocês. Eu espero que vocês possam ter um ótimo fim de domingo, que vocês possam ter uma ótima semana e que todos possam viver em paz, que é o que eu mais desejo para todos nós. Fiquem com Deus.